Olá, mulher, tudo bem? A Camila por aqui. No assunto de hoje, nós vamos falar como que você pode agradecer porque você está sendo taxada de difícil. Vamos comigo nessa? O assunto de hoje, então, vem de encontro com a nossa feminilidade. Para mim, foi algo essencial na minha vida. E hoje eu vou trazer para vocês o meu estudo de caso. Isso mesmo. Vou trazer aqui para você o que eu vivi, vivenciei e sofri na minha vida, mas que fez com que eu pudesse então descobrir através disso a minha feminilidade. Eu sempre fui taxada como a pessoa difícil, aquela criança beiçuda, aquela criança birrenta. Essa era a Camila dentro da visão dos outros. Mesmo que para mim sempre foi muito fácil desde criança saber o que eu queria, me colocar, sempre foi algo que eu conseguia colocar os limites, que eu conseguia insistir, que eu conseguia como uma criança saudável que briga por aquilo que quer, que sabe o que quer. Mas na visão dos outros era como se eu fosse briguenta, como se eu fosse birrenta, como se eu fosse uma beiçuda, como adoravam me taxar. E por muitos anos eu convivi com isso, achando que realmente eu era uma pessoa difícil, achando que realmente eu era beiçuda, e muitas vezes eu me coloquei exatamente como me rotulavam. Me rotulavam dessa forma e eu achei e passei a acreditar que eu era daquele jeito. E quantas vezes a gente acaba fazendo isso mesmo? Não sendo daquela forma, mas pelo rótulo que outras pessoas acabam fazendo conosco, nos fazem então ter esse entendimento ou nos colocar desta forma. Bom, eu vivi a minha vida achando isso. Estava num relacionamento muito ruim, como já trouxe aqui em outras vezes para vocês, mas no início do relacionamento nós estávamos há mais ou menos uns 6 meses juntos. E esse é o caso que eu quero trazer para vocês, exatamente esse ponto. Foi quando então eu estava ali mexendo numas plantinhas e organizando umas plantinhas na casa dele, e ele me disse assim: "Você fez errado. Não é assim que eu quero", e me insultou. Falou palavras ali de baixo calão. Naquele momento, eu olhei para ele, peguei minhas coisas e fui embora. Literalmente rompi aquele relacionamento, rompi aquele namoro. E deveria ter seguido isso adiante. Mas como vocês já sabem, o final dessa história se prolongou durante 12 anos. Exatamente isso. Por quê? E é isso que eu quero que você entenda. Desde o início dos relacionamentos, acontecem situações das quais a gente talvez precise romper. Situações dessa, que nem eu tô dizendo, que aconteceram comigo. Naquele momento, ele já estava me dizendo, ele estava mostrando para mim que ele seria assim durante todo o relacionamento. Afinal de contas, nós estávamos juntos há só 6 meses. O que se espera de um relacionamento, de um namoro, em 6 meses? Se espera que os namorados ali estejam envolvidos, enamorados, estejam se amando. Mas aquele tipo de atitude deveria ter sido cortada por mim. E foi cortada por mim. Eu cortei, peguei minhas coisas e fui embora e disse tchau, acabou. E olha só que interessante, eu rompi ali com ele, bloqueei ele do meu celular, porque na época não existia Instagram, não existia nada, WhatsApp, bloqueei ele do MSN, que na época era a fonte de comunicação. E ali eu rompi com tudo. E por 3 meses, olha só que interessante, né? Por 3 meses eu rompi qualquer tipo de relacionamento com ele. Deixei de ir nos lugares que eu sabia que talvez eu pudesse encontrá-lo. Deixei de passar pela rua onde, isso que nós morávamos perto, deixei de passar pela rua da casa dele.
fazia uma volta, porque eu não queria mais. Eu estava decidida. Afinal de contas, como eu estava trazendo para vocês, eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa determinada, persistente, sempre soube o meu limite. E ali eu estava colocando o meu limite. Ali eu estava dizendo para ele: chega, não quero, não vou aceitar esse tipo de comportamento. Porém, sempre existe um porém, eu decidi, infelizmente, como talvez muitas de vocês também, talvez decidam, eu dividi isso, dividi a minha aflição, talvez querendo uma aprovação, muito provavelmente querendo uma aprovação, dividi com amigas, dividi com 2 amigas. Uma delas me disse o seguinte, a primeira: Camila, será que você não está sendo muito intransigente? Eu me lembro como se fosse hoje dessas palavras. E aquele intransigente tocou dentro de mim e tocou de uma forma que me fez relembrar toda a minha história de infância, onde as pessoas me diziam que eu era intransigente, que eu era beiçuda, que eu era birrenta, que eu era briguenta. Pois é. E exatamente esse ponto, exatamente isso que ela me falou, fez com que eu voltasse atrás. Voltasse atrás e pior, voltasse atrás e me rebaixasse. Porque ali naquele momento que eu voltei atrás com ele, eu autorizei ele a continuar fazendo aquilo que ele tinha feito comigo. Foi naquele exato momento, quando eu permiti então que os abusos transcorressem como se fossem normais dentro do nosso relacionamento. Quantas vezes a gente acaba permitindo isso? Quantas vezes a gente, na ansiedade, na angústia de querer saber se a gente está fazendo o certo, a gente pergunta para a amiga, a gente pergunta para a mãe, a gente pergunta para tantas pessoas. Mas quem na verdade vive ali na relação com aquela pessoa? Você. Não são os outros. Para os outros, ele era um amigo. Para os outros, ele era parceiro, ele era legal. Agora, como ele é para você? Para mim, ele não era uma pessoa legal. Não podemos construir um relacionamento legal. Nem existia relacionamento. Porque relacionamento é bem diferente disso. Aliás, fiz um post no meu Instagram sobre isso. E foi exatamente o ponto que tudo desabou. A partir daquela minha autorização, a partir daqueles sentimentos ali de que eu era então intransigente. E eu assumi isso. Assumi isso talvez por muito tempo. Hoje eu consigo ver que não. A feminilidade me proporciona esse caminho em que eu posso sim pôr limites, eu preciso sim colocar limites, dizer não e ter minha voz, ter meu espaço. A feminilidade traz isso pra gente. Faz com que a gente possa se permitir, se ouvir, sentir e viver na confiança de que só eu sei o que é melhor para mim. Só eu consigo determinar o que eu não quero. Só eu consigo determinar aquilo que é importante para mim.
que é válido na minha vida. E é por isso que é importantíssimo você te ouvir, você ouvir os teus sentimentos. Dá para dividir com a amiga? Dá para dividir. Mas saiba que a decisão não é através da fala da amiga. A decisão é através do que tu vive, é através do teu sentimento, é através daquilo que você vai vivenciar na tua vida. Porque é sobre isso, é sobre a tua vida, não a vida da amiga, não a decisão da mãe, não aquilo que a mãe deseja para ti, é aquilo que você deseja para si mesma. É nesse cuidado que você precisa ter com você mesma. É sobre isso. É sobre cuidar de si. Então, muito antes de talvez ter resquícios da tua infância, é preciso que você se escute. É preciso que parta de ti esse olhar, esse cuidado, esse autocuidado que eu trago diariamente para vocês. Espero que esse vídeo tenha feito bastante sentido, assim como eu pude trazer esse olhar para minha vida e esse sentido para minha vida, que antes não tinha, mas que passa a ter quando eu me escuto, quando eu entendo que aqueles rótulos que colocavam não são meus, que eu era apenas uma criança querendo atenção, que eu era apenas uma criança tendo opinião, tendo vontades, e que ao invés delas terem sido respeitadas, não foi possível. E hoje eu entendo que realmente não foi possível. Mas hoje é possível para mim, sim, viver uma vida muito mais tranquila, muito mais de encontro com a minha feminilidade, com quem eu sou e me fazendo presente, enraizada nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Uma dica valiosa que vai te ajudar em relação aos julgamentos é você pensar: que caminhos são esses que essa pessoa que está me dizendo isso está percorrendo? Faz sentido para mim esse caminho que ela está percorrendo? O lugar onde ela está faz sentido para minha vida? Ou esse caminho que ela está percorrendo não é o que eu quero? O relacionamento dela não anda legal e ela está te dizendo como fazer no relacionamento, no teu relacionamento? Sinto muito, talvez não seja a pessoa indicada para te falar a respeito de relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e aproveite e vai lá no Instagram e me siga também. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.